Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. Aleluia! Glória a Deus! Como é bom, irmão, servir a um Deus tão lindo, tão poderoso, que nos sustenta, que nos faz ter esperança quando o cenário é improvável. É por isso que eu quero estar trazendo neste lindo dia uma palavra da parte do Senhor para o meu e para o teu coração. Eu não vim cantar porque eu não sou cantora, porque eu não tenho voz de cantora, mas eu sou uma adoradora de Cristo. Eu adoro ao meu Senhor. Eu amo a Cristo com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, e nele está a minha esperança. E é essa esperança que eu quero trazer para a sua vida neste dia, porque eu sei que encontra-se muita gente triste, desesperançosos, com palavras que ouviu dizendo que é melhor desistir, que não tem mais jeito, com um cenário que é o contrário àquilo que um dia a gente acreditou que iria acontecer, né? Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês com respaldo na palavra de Deus que Deus, ele não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender daquilo que ele falou sobre nossas vidas. Deus, ele é um Deus de promessa, Deus, ele é um Deus de aliança. Deus é um Deus que quando ele fala que vai fazer, ele cumpre. Quem nunca ouviu de alguém uma promessa que não foi realizada? Quem de nós nunca criamos expectativas de algo que foi prometido a nós e não aconteceu? É normal isso acontecer do ser humano. É melhor que não aconteça. Que prometer sem cumprir é melhor que não prometa. Mas acontece. É normal, pois estamos na Terra lidando com seres humanos que são falhos, que são imperfeitos. Nós somos assim, né? Mas eu quero lhe dizer que Deus, ele não promete para não cumprir. Deus, ele não nos frustra. Deus, ele não nos decepciona. Então, é essa esperança que eu quero trazer da parte do Senhor para as nossas vidas. E para que não fique nas minhas palavras, eu quero trazer uma meditação que encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 37, do seu versículo 11 até o 14, que nos diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei vossa sepultura, vos farei sair delas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó meu povo. Porei meu espírito em vós e vivereis, e vos estabelecerei vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Eu vou orar antes de falar desta palavra para vocês. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor. Precisamos, meu Pai, da intervenção do Teu Espírito Santo, mesmo sabendo que nós já somos templo do Teu Espírito, para que nós venhamos a entender, viver a Tua palavra, Senhor. Pai, continua falando conosco neste dia, Pai, porque se deitamos, dormimos e levantamos é porque as promessas do Senhor estão de pé diante de nossas vidas. Fala conosco, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Meus irmãos, aqui em Ezequiel é uma palavra bastante conhecida para quem é leitor da Bíblia.
fala-se de um jovem que ele foi comissionado por Deus para trazer uma palavra de esperança para o povo de Israel. Ezequiel, ele era filho de sacerdote, e como filho de sacerdote, ele foi chamado também para o sacerdócio. Porém, Ezequiel vivia no meio de um povo, de uma nação, que teve experiências com Deus, que conheceu a Deus, que teve muitos livramentos dados por Deus, mas chegou uma fase na vida deste povo que eles se corromperam. Eles começaram a fazer tudo o contrário daquilo que Deus ele tinha ensinado para aquele povo. Aquele povo começou com comportamentos desagradáveis aos olhos do Senhor. É um povo que começou a se envolver em idolatria, a diversos tipos de pecado, de erro diante dos olhos de Deus. Porém, Deus levantou profetas, pessoas para advertir aquele povo, para dizer que o caminho que eles estavam trilhando era um caminho que estava desagradando ao Senhor. Mas o homem, quando ele encontra-se atolado no pecado, o homem que eu falo, meus irmãos, estou falando do ser humano, homem e mulher. O ser humano, quando ele encontra-se no pecado, a sua mente fica cauterizada. Ele perde a sensibilidade daquilo que agrada e daquilo que desagrada ao Senhor. Ele deixa de discernir os próprios caminhos da vida dele. Se é um caminho que no final vai levar à morte ou se é um caminho que no final vai levar à abundância de vida. Porém, o Senhor, por ele nos amar, ele não nos deixa enganado. O Senhor, ele é misericordioso para conosco. O Senhor, ele é tardio em irar-se. O Senhor, ele não age como nós agimos. O Senhor, ele não abre mão de nossas vidas. Mesmo quando nós pecamos diante do Senhor, ele não abre mão de nós. O ser humano que é muito fácil de abrir mão do outro quando a gente aconselha, quando a gente fala e vê que aquela pessoa continua com um comportamento inadequado. E é muito fácil da gente desistir, dizer, olha, eu cansei, não vou mais falar, eu abro mão e deixa aí, entregue aos seus próprios deleites. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor, ele não age assim. O Senhor, ele nos ama de maneira incondicional. O Senhor, ele é tardio em irar-se, como eu falei. Não é que a ira do Senhor não vem. A ira do Senhor vem sim. A consequência de nossos pecados existe sim. Mas eu quero lhe dizer que, todavia, o nosso Deus, ele é um Deus de amor. E não sou eu nem você que vamos julgar. Não sou eu nem você que vamos desistir. E eu sei, meus irmãos, que tem muitas pessoas que encontram-se tristes, desesperançosos. Não só com essas condições que eu acabei de falar, mas diante de recursos que hoje não estão mais nas mãos. Diante de algo que foi perdido, que foi levado, né? Mas eu quero lhe dizer que ainda há esperança. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas hoje. Não desista. E quando Deus, ele fala aqui por intermédio da sua palavra, um diálogo que ele estava tendo aqui com Ezequiel, que ele se refere a esse ossos secos, a um vale de ossos secos, que nos versículos anteriores cita muito bem sobre esse vale. O Senhor, ele fala aqui com Ezequiel, filho do homem. Filho do homem, Deus está querendo dizer, você é limitado, você é filho de homem. Mas eu quero lhe mostrar que diante dos seus olhos humanos, ainda tem esperança para esse cenário. E aí Deus fala assim, estes ossos são toda a casa de Israel. Esses que dizem, nossos ossos se secaram. O próprio povo que outrora pecou, né? Veio uma consequência terrível sobre eles. Veio uma consequência que o império babilônico perverso tornou aquele povo cativo ao seu reinado. E aquele povo já estava dentro de um cenário que eles disseram, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito para a minha vida. Deus não me ouve mais.
esse cenário está desfavorável, é melhor eu desistir, é melhor eu tirar minha vida, é melhor eu abrir mão, é melhor eu largar tudo e sair feito uma louca, um louco pelo meio da rua e viver aí, deixando a vida levar. Mas o sangue de Jesus tem poder. Não é isso que o nosso Deus ele quer para a minha nem para a sua vida, meus irmãos. E é por isso que Deus, neste dia, traz esta palavra para os nossos corações. O próprio povo achou que não tinha mais jeito para ele. E eles falam, né, que a nossa esperança se acabou, fomos totalmente exterminados. Porém, Deus levanta o profeta Ezequiel e fala: profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei vossa sepultura e vos farei sair delas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Muitas vezes a situação é tão terrível que a gente se encontra como um osso seco, incapaz, eu não posso fazer mais nada. Eu me sinto de pés e mãos atadas, eu não posso fazer mais nada. O que eu pude fazer, eu fiz, eu tentei, Deus viu que eu tentei. E a gente se encontra nessa condição, comparando-se com ossos secos. O que é que um osso seco pode oferecer mais para alguém? Nada, né? Para quem sabe cozinhar, pega ali um osso de uma galinha, de um animal, né? Quando ainda tem uma carne, trata, tempera, bota no fogo, come aquela carne deliciosa e do osso ainda sai aquele caldo maravilhoso que nós preparamos com tanto carinho. Mas quando aquele osso já está sequíssimo, quando a gente pega o osso que está seco, o que é que a gente vai fazer mais com aquilo ali? Nada. Descartar, jogar fora. Mas muita gente encontra-se nessa condição, como osso seco. E quem olha diz assim, não tem mais jeito não. Desiste dele, desiste dela. Você não está vendo que o vício já tomou? Você não está vendo que já saiu de casa, que não quer mais você? Você está vendo que os seus sonhos não tem mais nada que você possa fazer? Você não tem nem mais recurso para investir nele? Não, meus irmãos, não é isso que Deus ele tem para com as nossas vidas. É no improvável que Deus ele se manifesta. A gente leu aqui que Deus ele fala, portanto, profetiza no meio desse vale. Use o poder da palavra. Diga, ainda tem jeito sim. O meu filho ainda tem esperança. A minha filha ainda tem esperança. O meu marido ainda tem jeito. A minha empresa ainda tem esperança, ainda tem vida, ainda posso sonhar, ainda posso projetar. Não está nada perdido. A minha saúde tem jeito sim, porque eu não sou obra do acaso. Quem me criou, quem me formou foi o Senhor. E se Ele me colocou na terra foi com propósito. E se Ele me colocou saudável na terra, não é a doença que vai me levar. Não, meus irmãos, ainda tem esperança. Não é que a gente não adoeça. Longe de mim falar isso. Não é que as pessoas não venham a falecer devido a uma enfermidade, não. Mas o que eu quero lhe dizer é que a resposta, o decreto que dá é o Senhor. Os homens fazem as suas reuniões, os seus projetos, mas a resposta que dá é Deus. A medicina, a ciência tem limite. A medicina diz não tem mais jeito, o estágio já é final. Não há mais recursos que nós venhamos dar aí para poder reverter a situação. Não há mais aparelho que possa manter vivo. Mas eu quero lhe dizer, em meio ao caos, Deus chega e levanta e faz com que tenha vida, e restaura a saúde, e restaura a sorte, e restaura os projetos, e restaura casamento, e tira vícios. Nosso Deus, Ele faz isso. E a gente tem que crer assim, a gente tem que ter essa esperança. O que é que adianta estar na igreja? O que é que adianta ler a palavra? O que é que adianta pregar a palavra? Se não crer no que a palavra do Senhor nos fala. Se não crê que o Deus que está falando, ele não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Deus falou aqui com Ezequiel, filho do homem, como que o Senhor está querendo dizer, eu não sou homem, não sou filho de homem para mentir, e não me arrependo daquilo que eu falo, está na palavra, meus irmãos. Aí no versículo a seguir, Deus fala assim, né?
Assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei vossa sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A terra de Israel é uma terra prometida, é uma terra onde as pessoas ali, o povo de Deus tinha promessa naquela terra, mas devido ao seu pecado, devido ao seu erro, saiu do ambiente de glória, de proteção do Senhor. Mas com tudo isso, Deus ele não desiste de nós. Quantas vezes nós andávamos aí errantes antes de conhecer a palavra de Deus? Quantas coisas nós fazíamos quando nós não conhecemos ao Senhor? Hoje que a verdade de Cristo chegou em nossas vidas, nós entendemos, nós conseguimos discernir aquilo que agrada e não agrada ao Senhor, e nós escolhemos agradar a Deus. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar ao homem. E quando eu agrado ao Senhor, por consequência, eu faço bem aos meus irmãos. Eu sou agradável aos meus irmãos. Eu consigo amar aqueles que não me amam. Eu consigo bendizer aquele que me maldiz. Eu consigo orar pelos que me perseguem. O que é isso? É de nós mesmos, seres humanos? Não. É porque a palavra do Senhor também nos ensina que nós somos habitação de Deus. Nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E cadê esses frutos? Cadê a manifestação dos frutos da presença de Deus que habita em nós? É isso que nós temos que exercer, a manifestação dos frutos. A gente tem que ter esperança. E Deus ele fala conosco aqui neste dia que ele nos levantará. E ele fala aqui no versículo 13, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossas sepulturas e vos dizer, sai delas, ó povo meu. Ou seja, acabou o cenário de derrota. Esse cenário vai mudar. Só é necessário você crer, só é necessário você acreditar que esse cenário pode mudar, que esse cenário vai mudar, se você crer, se você clamar ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E Deus ainda fala aqui, porém o meu espírito em vós. E o espírito que Deus está falando aqui, não é um espírito de alma viva para que a gente respire, para que a gente ande. Ele está falando aqui do espírito dele que habita, que vai habitar em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Se a gente ler aqui as escrituras, a gente vai ver que ele está falando aqui de um espírito com E maiúsculo. Porém o meu espírito em vós e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, meus queridos, essa palavra de esperança que eu quero trazer para as nossas vidas. Não desista, não pare, não retroceda. Não entregue, né? Aquilo que você sabe que não é para ser entregue. Não abra mão. Sonhe, projete. Busque a direção do Senhor. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Porventura falaria o Senhor algo e não cumpriria? Deus não age como o ser humano age, não. E eu quero lhe dizer que ainda há esperança. Se você se sente como uma árvore que foi cortada, os seus troncos foram cortados, a sua raiz já está velha, porque às vezes as lutas do dia a dia nos desgastam, né? As lutas do dia a dia fazem com que a gente pense que não tem mais força, estamos envelhecidos espiritualmente, fisicamente. Mas em meio a tudo isso, Deus faz com que venha brotar o cheiro de vida, de esperança. E tudo, meus irmãos, voltará ao seu lugar. Não desista, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus, ele tem cuidado de você. Se você chegou até aqui é porque Deus, ele tem cuidado de você. Quantas vezes você já quis abrir mão, mas o coração está ali, né? Borbulhando, ardendo por aquilo, por aquele alguém. No fundo, você não quer desistir, mas o cenário é desfavorável e a gente quer abrir mão. Não faça isso, porque se Deus ele abrisse mão de nossas vidas, hoje eu não estaria aqui, hoje você não estaria aí. Porque muitos livramentos o Senhor nos deu. Por quê? Para que as promessas dele venham se cumprir na nossa vida.
e porque Ele nos ama de maneira incondicional. Então, queridos, essa é a palavra que eu trago da parte daquele que é santo, que é poderoso e que pode mudar a sua história, amém? Um beijo, fica na paz do Senhor.